Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos dar continuidade à parte das origens da geometria, lá no capítulo 7. Então, para iniciar, nós vamos relembrar a parte do ângulo OPV, que é os ângulos opostos pelo vértice. São ângulos que possuem a mesma medida, isto é, são congruentes. Então, aqui nós temos o desenho do ângulo alfa e 50 graus. Então, alfa vale 50 graus porque eles são opostos pelo vértice, são iguais. Outra parte que nós vamos relembrar são os ângulos complementares, que são ângulos cujas medidas somadas resultam em 90 graus. Então, aqui o ângulo alfa e beta somados resultam em 90 graus. E nós temos os ângulos suplementares, que são ângulos cujas medidas somadas resultam em 180 graus. Então, o alfa e o beta formam um ângulo de meia volta, 180 graus. Agora que a gente já relembrou isso, nós vamos para a parte das retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, aqui nós temos o desenho da reta R e a reta S, que são paralelas, cortada pela transversal T, formando 8 ângulos, ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. Então, duas retas paralelas, R e S, se forem cortadas por uma reta T transversal e a ambas, formará ângulos como representados na imagem. Os ângulos que apresentam a mesma cor são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Dois ângulos de cores diferentes são suplementares, ou seja, somam 180 graus. Os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à reta transversal. Agora a gente vai ver um pouquinho desses nomes, tá? Sendo assim, os ângulos podem ser correspondentes. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados correspondentes. Eles apresentam a mesma medida, quer dizer, são ângulos congruentes. Os pares de ângulos com a mesma cor, representados ao lado, são os ângulos correspondentes. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo E são ângulos correspondentes. Os ângulos alternos, conforme está na imagem. Os pares de ângulos que estão ao lado, opostos na reta transversal, são chamados de alternos. Esses ângulos também são congruentes, possuem a mesma medida. Os ângulos alternos podem ser internos, quando estão entre as retas paralelas, e externos, quando estão fora das retas paralelas. Agora a gente vai para a parte dos ângulos colaterais. São os pares de ângulos que estão do mesmo lado na reta transversal. Os ângulos colaterais são suplementares, quer dizer que eles somam 180 graus. Também podem ser internos ou externos, conforme mostra na figura ao lado, né? Tem também a parte dos triângulos. A gente tem que lembrar, vocês já estudaram isso, que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Então, por exemplo, no triângulo que está desenhado, eu tenho o ângulo alfa, beta e gama. Quando eu consigo cortar esse triângulo e juntar os meus ângulos, eu consigo formar um ângulo de 180 graus. E isso vale para qualquer triângulo. Um exemplo. Qual o valor do ângulo X? Então, eu tenho um triângulo em que um dos ângulos é 40, o outro é 70 e o outro é X. Eu sei que se eu somar os três, tem que dar 180. Então, eu posso ir para uma equação de primeiro grau, em que 70 mais 40 mais X dá 180. Isolando o meu X, eu consigo chegar em 70 graus. Agora é hora da gente treinar um pouquinho. Vocês vão fazer as atividades lá da página 24, exercício 5, página 25, exercício 6 e 8 e página 26, exercício 10, ok? Não é necessário enviar para a prof, nós vamos corrigir todas na nossa próxima aula online, ok, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.